nós retornamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário municipal de Assistência Social, Pedro Fernandes, contando com a participação do jornalista Paulo Capelli, que deixou uma pergunta e eu pediria que Paulo repetisse para o secretário. Claro, a maioria da população de rua não consegue ser abrigada, né, nessas instalações da prefeitura, nos abrigos, né, por falta de estruturar um déficit, né, são 15 mil moradores de rua. Eu queria saber como a prefeitura faz para prestar atendimento, seja na área de saúde, de alimentação. Essa grande maioria, como você disse, são 2.500 só que são abrigados. Como fazer para cuidar dessa maioria que está nas ruas? Então, primeiro dizer que a gente montou uma estrutura para atender 100% da demanda. Se hoje os 15 mil quiserem ir comer nos abrigos da prefeitura, a gente tem condições de, em pouco tempo, viabilizar o aumento do efetivo para suportar isso. Mas, no geral, não é isso que acontece. É importante ressaltar também que pacientes psiquiátricos e dependentes químicos, usuários de drogas, são de responsabilidade da Secretaria de Saúde e não da Secretaria de Assistência Social. Nossos profissionais fazem um trabalho muito mais de reinserção social, de identificar o porquê que essa pessoa está na rua, se é por um atrito familiar, né, de buscar as famílias, de tentar, de uma certa forma, ter essa reconciliação social para que a gente possa fazer com que essa pessoa retorne para casa. Mas há uma parceria da Secretaria de Assistência Social com a Secretaria de Saúde no sentido de prestar esse atendimento para a população de rua, não só para os dependentes, mas para questões de saúde também, às vezes uma gripe, uma pneumonia que o morador de rua tenha? Olha, Capelli, parece... Tem que haver um entrosamento entre as duas partes para que isso possa ocorrer, né? Parece surreal o que eu vou dizer aqui, mas essa foi uma das grandes dificuldades que a gente enfrentou. Existia um atrito e uma divergência de pensamentos entre a assistência social e a saúde. Atritos sérios, né? Que, graças a Deus, é o agradecimento que eu faço ao secretário de saúde e toda a sua equipe por ter tido esse entendimento que a responsabilidade não é da assistência social ou da Secretaria de Saúde, é a responsabilidade do Estado, da prefeitura, do poder público. E a gente tem que, ao invés de querer ter razão, a gente tem que se unir, somar forças para alcançar um entrosamento e resolver o problema das pessoas. E tem sido resolvido a partir desse entrosamento, vocês estão conseguindo equacionar todas as questões que são colocadas. Tem melhorado sentido, muito. né? Vou dar um exemplo rápido para finalizar. As casas vivas, que foram abrigos especializados para as pessoas com dependência química, jovens usuários de drogas. A gente só poderia abrigar depois que eles passavam pelo CAPS. Das 20 vagas, eu só conseguia ocupar, em média, 5 vagas, porque a gente não conseguia o atendimento e o CAPS indicar essas pessoas para o nosso abrigo. Essa era a questão que eu queria abordar. Como é que vocês estão tratando a questão do crack? Dos viciados em crack, que tipo de abordagem eles têm, se tem uma abordagem diferente, diferenciada, e que tipo de encaminhamento é dado a esse pessoal, que deve ser o maior contingente daqueles que resistem aí para o abrigo. Não tenha dúvida. Primeiro dizer que a abordagem em relação à doença, ao tratamento... Não, sim, mas tem as cracolândias na Avenida Brasil, enfim, Ceasa, essas cracolândias, que são, na verdade, um ponto de visibilidade da crise social aguda, né? Não tenha dúvida. O que a gente faz é minimizar os danos desses doentes, né? A responsabilidade pelo tratamento, como eu disse, é da Secretaria de Saúde. Nós Mas não essa podemos abordagem, tratar. esse encaminhamento, quer dizer, na verdade, depois a Secretaria de Saúde deve tomar, uma rédea do problema e resolver. Mas para tirá-los da rua, para encaminhá-los, é mais uma abordagem social do que exatamente início de um tratamento. Né? Não é a questão social não é a mais importante, porque infelizmente nós não temos como competir com o vício do crack, por exemplo. A gente até leva eles para os nossos abrigos, mas a crise de abstinência que eles têm fazem com que eles não fiquem um tempo significativo nos nossos abrigos. Eu vou dar o exemplo da Avenida Brasil, da Cracolândia da Avenida Brasil, que é a maior angústia, a maior drama, todo mundo que passa por ali fica muito comovido. A gente implementou um abrigo ali, do lado da Cracolândia. Por quê? Para vocês terem uma ideia, morriam 6 pessoas em média por semana atropeladas. Imagina que você sóbrio atravessar a Avenida Brasil já não é uma missão muito fácil. Imagina com o consumo do crack. Então a gente abriu esse abrigo para poder acomodar essas pessoas, acolher, para ter um local para dormir decentemente, para fazer a sua higiene, para guardar os seus pertences e principalmente para que dali a gente possa encaminhar para a saúde e a gente torcer para que a saúde consiga vencer essa batalha de fazer com que essas pessoas deixem do vício das drogas. Secretário, eu queria abordar agora a questão da administração do prefeito Marcelo Crivella.
Como é que o senhor, como político, está vendo a administração? Porque nos últimos tempos a administração do prefeito Crivella foi alvo de muitas críticas. A administração não está funcionando, a clínica da família tem problema aqui, problema ali. Ou seja, formou-se o conceito a partir de pequenos fatos que somados dão a ideia de que a administração não está conseguindo suprir as expectativas da sociedade carioca. Se isso é verdade, por que razão isso está acontecendo, secretário? É muito difícil fazer essa avaliação aqui, né? É um primeiro ano de governo, é um processo de adaptação, é um grupo diferente que assume no meio de uma crise. Sim. Mas é possível reverter. Quando eu assumi a secretaria, eu cheguei lá com os meus profissionais terceirizados, com os 3 meses de salário atrasado. Sim. Dos 18 abrigos, dos 28 abrigos, 11 abrigos estavam fechados ou praticamente fechados. A gente não tinha a motivação dos nossos profissionais. E em 2 meses a gente reabriu todos os abrigos, abrimos 2 novos abrigos, pagamos todos os salários em dia, na medida do possível, mas conseguimos colocar a regularização dos nossos contratos e dos nossos pagamentos. Então, é possível. Né? Agora, tem que ter muito trabalho, tem que ter muita dedicação para isso. Qual é a diferença entre ser secretário do prefeito Crivella e secretário do governador Pezão, que o senhor foi durante um período e deixou a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Inclusive com atrito, na ocasião, com o governador Pezão. Eu sempre tive um perfil de muita independência, né? Eu me considero um quadro técnico. Eu fui uma pessoa que estudei muito e me preparei muito para isso. Eu fiz 4 pós-graduação em gestão, fiz um mestrado em gestão, estou terminando meu doutorado em gestão. Então, mesmo sendo deputado estadual, eu procuro, nas oportunidades que tenho de ir para o executivo, de fazer um perfil, exercer um perfil mais técnico e para enfrentar principalmente essa crise que a gente enfrenta hoje. Né? A minha saída da Secretaria Estadual não foi pela crise, foi pelo fato dos meus profissionais estarem sendo discriminados em relação ao pagamento dos seus salários. Né? Eu não entendi o porquê que um profissional de ensino médio, um professor de ensino médio da Secretaria de Educação recebia em dia e o meu professor da FAETEC e o meu professor das universidades, da UERJ, por exemplo, não recebiam em dia. Então, que é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era de minha responsabilidade. Então, isso fez com que eu tomasse a decisão de não compactuar com uma coisa que eu considerava muito injusta. Mas eu não tenho que reclamar em relação à autonomia. Tanto o Pezão quanto o prefeito Crivella me deram autonomia total para poder fazer a gestão. Eu vou ter que fazer agora o intervalo. Pode perguntar, ele responde depois. Eu falo que é uma situação curiosa, porque o secretário é correligionário do Pezão, do MDB, e agora foi para a administração do Crivella, que é do grupo político rival. É uma situação curiosa, queria que o secretário... O senhor responde depois do nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o secretário municipal de Assistência Social, deputado Pedro Fernandes.